Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o mercado. Hoje eu vou falar especificamente sobre o Bitcoin e eu vou voltar aqui, ó, porque estou vendo diversas teses bem bullish aqui para o Bitcoin, né? E eu acho que é importante a gente voltar para este momento aqui, ó, que é o momento no qual o Bitcoin perde essa média de 144 períodos, vem para a média de 233 períodos e aqui permanece. Né? Lembrando que, primeiramente, ele ficou assentado aqui na média de 89 períodos, fazendo uma bandeira de baixa, né? E agora parece assentado na média de 233 períodos. Não vou dizer fazendo uma bandeira de baixa ainda dessa forma, né? Mas quero dizer assim que até isso não houve aqui, apesar de que houve, na verdade, né? A tentativa de retomada da média de 144 períodos, ou seja, uma visita à casa de 76 mil dólares, por exemplo, não seria um absurdo para o Bitcoin, né? Mesmo se tratando dos patamares atuais, assim, né? Em uma alta de 13%, e se a gente for falar mais ou menos da base das mínimas aqui na média de 233, 20%. Né? Nós já falamos sobre isso, que este range pode ser um range de até 20%, e aí cabe a cada um, dentro da sua gestão de risco e das suas estratégias de negociação, fazer trades baseados nisso, né? Então, tendo em vista isso, né, vocês reparam que aqui, ó, quando a gente tem essas velas de volume, né, pode haver essas tentativas de retomada aqui em médias diferentes no caso, né, mas geralmente, né, o Bitcoin explora, por exemplo, aqui a média de 377 períodos, né, e vai até abaixo dela em casos de bear market, né? Neste caso aqui, por exemplo, não aconteceu. Neste caso aqui também não aconteceu, esses casos aqui de 2018 e 2020, mas lembrando, né, que em 2018 e 2020, né, as desvalorizações totais do Bitcoin chegaram aqui a 84% e aqui nesse caso, né, também a 72%, né? Então, só para que a gente estabeleça essa perspectiva, não, aqui também, se a gente for ver, o Bitcoin ficou na média de 233 períodos, então por isso também a narrativa bullish ela faz algum sentido, porque o Bitcoin já participou, já repetiu esses movimentos, tá? Então, tendo em vista isso daqui, ó, nós estabelecemos, né, anteriormente, justamente, né, esses dois limites, né, como os limites superior e inferior do movimento do Bitcoin, né, que acabaram por ser mais ou menos aqui entre os 77.300 e 64 mil dólares, né, as médias se movem, né, levemente, mas a gente ajusta dessa forma para tentar ver, trabalhar dentro desse range. Né, tendo em vista isso, ó, no tempo gráfico diário, né, eu já posso apagar essas médias móveis aqui. No tempo gráfico diário, nós estamos tendo esse movimento agora. Veja que a linha média está servindo como resistência, né, por hora, na casa aqui dos 70 mil dólares, ou seja, acima de 70 mil dólares, o Bitcoin até tende de fato a vir aqui para essa casa dos 77, lembrando, né, que nós temos essas regiões aqui respectivas de demanda e oferta, tá? E temos inclusive a coincidência aqui na região de demanda, né, dos alvos para baixo deste canal paralelo, que chegam até mesmo à base dessa região, e no caso dos alvos superiores, né, no caso aqui eu estava fazendo com o canal de lateralização mais ou menos por aqui, né? Mas tendo em vista que a gente fez ali as medidas. Agora eu teria que alterar um pouco aqui, mas não vem ao caso agora. O meu ponto é justamente esse, né? Se a gente vem para o tempo gráfico de 4 horas, por exemplo, houve aqui, de certa forma, um rompimento, né, dessa cunha descendente, cujo alvo, em geral, tende a ser, né, o topo da cunha. Então, eu não vejo como muito absurdo, por exemplo, o Bitcoin conseguir chegar aqui a essa região para retestar essa região aqui como resistência e ver se consegue rompê-la para chegar aos 77 mil dólares. Até porque está, coincidentemente, aqui na linha média, se nós fizermos assim, de acordo com como estávamos fazendo antes, essa linha média até coincide com essa região aqui de resistência mensal, né? Isso aqui são regiões de demanda e oferta mensal, certo? Então, tendo em vista esses elementos, e lembrando também que aqui, ó, a gente tem uma resistência importantíssima, um conjunto de resistências importantes, que são, né, o fechamento diário mais alto de 2021 e a extensão de pavio mais alta, né? Então, ou seja, acima de 69, até romper 69 mil dólares, eu não acredito em movimentos mais
significativos, ao mesmo tempo em que, se nós virmos, por exemplo, aqui, ó, a partir dessa perspectiva aqui, né, nós temos aqui, ó, topos ascendentes no tempo gráfico de 4 horas, acontecendo e topos descendentes aqui, ó. E isso se configura como uma divergência de baixa escondida, né? De modo que se o Bitcoin de fato romper aqui, né, você vê, rompendo até mesmo este topo de 2021, né, estaria ao mesmo tempo também rompendo essa divergência de baixa no 4 horas, o que se de fato acontecer, eu acredito que pode significar que o Bitcoin vai ganhar uma força momentânea, certo? Então, por hora eu disse que eu ia vir aqui para falar sobre isso, né, mas é aquilo, não tem muito a ser dito aqui. Exceto também que se nós virmos pela perspectiva do tempo gráfico de 3 dias, tem algo interessante aqui em relação às médias móveis, né? Se eu conecto aqui a EMA Ribbon da mesma forma que nós estávamos fazendo com as médias móveis, veja, a média de 610 e de 377 períodos que passam a ser a resistência e o suporte, né, da pernada. E veja, como de certa forma, né, aqui ó, no caso do bear market de 2022, viemos abaixo dessa média, né, como também viemos abaixo dessa média no bear market de 2020 e também no bear market de 2018. Não tanto abaixo, né, mas vocês podem perceber que de fato viemos abaixo. E talvez se corrêssemos aqui com essa média aqui, ó, também perceberemos, né, que viemos abaixo dela. O que eu quero dizer com isso? Que aqui, de fato, nós podemos estar, de fato, próximos de um fundo local, tá? E que este fundo local, ele pode transitar também aqui um pouco por baixo dessa região, tá? Então, acho que também vale até fazer este mesmo trabalho aqui de canal paralelo, só para que vocês vejam mais ou menos o que eu quero dizer, né? Se eu fizer esse canal paralelo aqui, ó, utilizando estes dois patamares, veja só como a história fica parecida, mas não a mesma, né? Neste caso aqui, nós estamos tentando lutar contra a linha média do canal, né? E os limites inferior e superior são um pouco diferentes, né? Nesse caso, ó, o limite superior fica em 74.100, né? E o limite inferior já fica aqui na casa dos $60.800, tá? São limites diferentes do que aqueles que estávamos trabalhando baseando-nos no tempo gráfico semanal, né? E aqui são outros limites, né? Com a tendência de, tendo atingido aqui o limite inferior, né, que nós atinjamos pelo menos o limite superior uma vez, mesmo que seja para haver uma rejeição, um fake out aqui para casa do 76, né, para de fato, se houver uma rejeição, uma continuidade de mercado de baixa, né, a gente reexplorar esta inferior aqui. Então, tudo isso são formas de lidar, né, com o mercado, né, se eu por exemplo, desistir dessa medida e retomar aqui aquilo que é a nossa medida original, né, o nosso post fundamental, né, nós também estamos em uma configuração gráfica que explica bem o que está acontecendo nessa região aqui como região de oferta e forte resistência, né? Então eu estou trabalhando fundamentalmente com essa hipótese, com estes patamares de lateralização. Acredito que o Bitcoin agora pode chegar aqui no 69.500, na média de 89 períodos, para ter uma rejeição antes de qualquer coisa, né? Se a gente vem para o tempo gráfico de 1 hora, por exemplo, nós estamos tendo aqui a média de 233 períodos como a principal resistência, com ela que lutamos agora, fazendo aqui já no curtíssimo prazo, que aqui é o tempo gráfico de 1 hora, né? Já estamos fazendo no curtíssimo prazo uma divergência de baixa também. Então temos no 1 hora e no 4 horas divergências de baixas significativas. Veja que a gente vem aqui para cima, que é desse patamar, você veja que a gente está aqui interpolando, né, a linha de divergência do 4 horas, né, a gente vem para cima desse patamar e cai aqui para baixo na correção. Agora nós estamos fazendo isso, né, vindo aqui para cima como se fosse uma forma de rompimento de uma resistência de curtíssimo prazo, mas que parece, né, estar de fato servindo como resistência. Acredito aqui que a gente vai ter, né, um movimento corretivo aqui, exceto que se de fato nós conseguimos tomar como suporte essa linha e romper essa linha verde aqui, que
eu vejo como área de alta no RSI, né? Aqui, ó, são áreas que eu acredito que abaixo daqui, no tempo gráfico respectivo, né, o ativo está em tendência de baixa, fraco. E essa área verde aqui, ó, que é este ponto 65, esse aqui é o ponto 45, né? Então, acima do ponto 65 no RSI, nós temos força de alta. Veja quantas vezes estamos rejeitando no curtíssimo prazo essa força de alta. E aqui, ó, nós temos força de baixa abaixo da linha vermelha. Veja como nós, por muito tempo, aqui vemos desenvolvendo força de baixa. Né? Então, em geral, temos força de baixa com repiques e uma força de alta. Força de baixa com repiques que não se completam, força de baixa, mesma coisa. Força de baixa, uma força de alta com repiques, ó. Uma força de alta com... Aqui nem sequer chega a área de retomada de alta, né? Que seria tipo aqui, ó, retomada de alta nesse caso. Você veja como coincide, né, localmente. Tá? Por isso que eu gosto dessa configuração gráfica, né? E a gente vem de novo para a área de baixa, né? Então, esse é o significado do RSI, assim que eu faço as minhas transações, né? E eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você, curto, né? Mas para tentar explicar mais ou menos o price action, como é que eu faço as minhas negociações e como eu estou vendo esse momento, que é um momento de certa lentidão no price action, né? Vocês reparem que não está muita coisa acontecendo aqui, e nisso que não está acontecendo, esse range, você vê, ele não foi nem revisitado aqui, esse range inferior, eu até pensei que aqui fosse ser revisitado, né? Existem pessoas que estão, inclusive, fazendo a configuração desses canais, se baseando aí nesse caso aqui, por exemplo, nessa região aqui como região de baixa, né? Porque aqui tem 1, 2, 3 toques, né? Igual aqui, essa região aqui também é uma região de alta com 1, 2, 3 toques, né? Se for o caso é aqui, né? E aí o nosso range já muda novamente, são vários ranges possíveis que a gente trabalha para conseguir descobrir a melhor forma de trabalhar o price action, né? Então eu espero que esteja sendo útil para vocês, né? Dessa forma que a gente até tem, mas veja, não temos divergências significativas ainda, né? Ó, aqui não tem uma divergência de alta significativa no 4 horas, né? A gente não tem, em termos significativos, divergência de alta nem sequer no 1 hora. É por esse motivo que eu acredito e vimos acumulando divergências de baixa em todos os pumps, nos tempos gráficos de 4 horas e 1 hora, o que me faz acreditar que a tendência de baixa ainda prevalece, né, com estes patamares que eu apontei aqui como sendo patamares fundamentais a serem levados em conta para a gente pensar de fato em uma reversão, beleza? Então, curtam esse vídeo, compartilhem, tá? Isso aqui não é aconselhamento financeiro, são minhas impressões sobre o mercado. Eu espero que vocês retornem. Lembre que temos um canal no Telegram, no qual eu coloco análises mais detalhadas sobre o mercado tradicional, com Nasdaq, Dow Jones, S&P, ouro, petróleo e afins, né? 3 vezes por semana. E também temos um perfil no Threads e no X, que estão todos nos links aí embaixo. Espero vê-los novamente. Um forte abraço.